Começa mais um podcast, o único, porque aqui nós falamos do único em nossas vidas, Jesus Cristo. E graças a ele, isso aqui tem dado certo, tem alcançado vidas, e eu estou muito feliz por isso. E hoje, mais uma vez, Deus nos conduziu nesse podcast, assim como ele tem feito, e a gente vai fazer um podcast diferente hoje. Hoje eu estou com um casal maravilhoso aqui, o pastor Leandro, a Elisângela, esposa do Leandro. E, gente, a gente estava conversando aqui e a gente resolveu, nós não, né, como eu disse. Inovamos. O Espírito Santo aqui nos conduziu a inovar hoje esse episódio e a gente vai fazer uma entrevista, assim, um bate-papo, né? Quero começar prazer, assim, pessoalmente. Gente, eu sempre vejo eles lá na igreja, na nossa igreja, mas hoje que eu pude conversar um pouco melhor com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, ter aceitado o convite, né, se disponibilizado. E é isso, e nós viemos hoje, chamei eles para contar o testemunho de vida deles, porque o testemunho, gente, move vidas, né, faz a gente entender e ver o que é Deus em nossas vidas, né? Exatamente. Pastor, muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço você, Carol, e como ela mesmo disse, a gente inovou, o Espírito Santo nos conduziu para ter 3 pessoas hoje na imagem. Vim aqui para dar um testemunho, mas primeiro gostaria de falar quem sou eu hoje. Isso. Hoje eu sou pastor Leandro, eu sou pastor na igreja do Morumbi, pastor auxiliar do pastor César, um grande abraço para o meu amigo pastor César. Temos 2 filhos, Daniel e Davi, temos uma família muito unida, muito linda. Temos 2 netas, ou melhor, vamos já falar das 2 noras, né? Temos 2 noras, temos 2 netas, está chegando o terceiro nosso netinho aí, chamado Emanuel. Então, hoje, eu posso declarar que eu sou um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, justamente por isso que eu cheguei aqui para fazer esse bate-papo com você. E você que está em casa, você que possa estar nos ouvindo, para você entender também que não importa a situação que você se encontra. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha casa está completamente perdida na bebida, perdida na droga. Eu vim aqui para dizer para vocês, para nós aqui no bate-papo, que há tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Então estamos aqui para mostrar para você que há um caminho. Se tudo para você ficou perdido até agora, na luz da palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos levar, nos conduzir a um testemunho que vai ser muito edificante para a sua vida. E hoje eu trouxe aqui, como a Carol mesmo disse, a minha esposa, Elisângela, uma mulher que está comigo há muito tempo, ou melhor, eu estou mais tempo com ela do que na minha vida normal. Então estamos casados há 34 anos e, como eu sempre brinco, eu vou para o céu, Carol, sem asa, porque para estar casado com ela tem que ser um camarada firme. Então ela vai falar a mesma coisa, claro, que para estar casado comigo, ela tem que ser uma pessoa firmada com Cristo. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós 2 somos firmados na lei do Senhor. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo uma vida regrada. Claro que não somos perfeitos, como o nosso pastor César sempre fala. Se você estiver perfeito, 100%, Jesus Cristo vai te levar. Levantou a mão, ele leva. Então, estamos em reforma. O nosso casamento é um casamento... tem alguns obstáculos? Tem. Mas a gente consegue resolver tudo diante da palavra do Senhor. Então, eu estou aqui para dizer, sou um homem que sou completamente dependente do Espírito Santo, vivo essa dependência todos os dias e nós nos tornamos um casal quase que perfeito, né? Você não quer falar? Olá, boa tarde, sou Elisângela, do Leandro. Como ele disse, né, estamos casados há 34 anos e é um motivo hoje de muita alegria, mas nesse testemunho vocês vão poder ver que nem sempre foi assim, né? Por isso que Jesus, ele veio na nossa vida, ele nos transformou, ele nos resgatou, e é por isso que a gente está aqui hoje, para poder falar o que realmente Jesus faz em nossas vidas. Ele tira você do fundo do poço e te exalta, né? Então hoje eu sou uma mulher renovada em Cristo Jesus, faço parte da IEQ Morumbi, trabalho com as mulheres posicionadas, juntamente com a minha pastora Carla, louvo a Deus pela vida dela. Sou diaconisa na minha igreja também,
E sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Gente, eu queria agradecer, então. E vamos começar aí. Vamos começar. Esse Bora. Testemunho que vai transformar vidas. Eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas. Com certeza. Porque, na verdade, Carol, a gente fala assim, puxa, quando a pessoa chega numa igreja e vê um pastor tão eloquente, tão alegre como eu sou, a pessoa imagina que a gente nunca teve problema. Então, eu e Elisângela se conhecem há muito tempo. A gente, em off, conversou um pouco sobre a nossa vida e eu gostaria de explanar ela para ficar todos, conhecer realmente quem nós somos. Conheço a Elisângela desde quando ela tinha 3 anos de idade, claro que eu também era muito novo, eu tinha 7 anos de idade, e a gente se distanciou de corpo e foi se encontrar anos depois, vamos dizer 10 anos depois, já mocinhos, né? Quer dizer, não tão moços, mas a gente se apaixonou, e depois desse olhar a gente está junto nesses 34 anos de luta, de vida. Mas, como eu disse, ela tinha 3 anos de idade e eu tinha 7, quando eu vim de Santos para cá. Mas a nossa história, ou melhor, o material que eu vim trazer aqui é um testemunho de vida. Testemunho de vida por quê? Um casamento é um testemunho de vida. O casamento é uma sociedade, Carol, onde ou você faz a coisa completamente certa, ou não vai dar certo daqui a pouco. Sou juiz de paz também, faço casamento por ter essa opção de vida de ser pastor evangélico. E num dos cursos que a gente fez, a moça falou assim para a gente que a gente não podia mais falar que seja felizes para sempre. A gente tinha que falar para o casal que seja eterno enquanto dure. Na realidade, vai muito contra o que eu conheço de Bíblia, porque a Bíblia fala que uma vez casou, você é casado para sempre com a pessoa. Então, o que eu faço hoje é permanecer com o meu casamento sempre num nível bom. Eu respeito a Elisângela ao máximo, ela me respeita ao máximo. Nós estamos agora vivendo uma fase de vida diferenciada. Estamos vivendo como avós. E como um avô é muito melhor do que ser pai e mãe. Se nós soubéssemos que era tão legal essa fase que a gente está vivendo agora, eu pularia a fase do pai. Porque o pai tem que ensinar, o pai tem que sustentar, o pai tem que trazer o sustento para dentro de casa. E o vô é só curtir. Então a gente vive isso com as nossas netas e está vindo o nosso netinho agora. Agora, continuando no que a gente está falando, deixando o casamento um pouco de lado, eu falo que nós somos uma sociedade. Porque a partir do momento que eu aceitei casar com a Elisângela, aceitei todas as responsabilidades de um pai de família, de um marido, então a gente se encontrou como um casal, fizemos lá o juramento diante do juiz, e a gente continua até hoje fazendo da mesma forma. A cumplicidade tem que ser a mesma entre eu e ela. São 34 anos e eu consigo olhar para ela e eu até brinco com ela que ela é minha namoradinha ainda. Minha namorada faz 34 anos. Como que consegue namorar uma pessoa tanto tempo? Mas a vida foi nos levando assim, a gente nos uniu. E tem uma máxima na nossa vida que a gente fala: nada pode ser mais importante entre eu e ela do que eu e ela. Nem nossos filhos. Porque eu vou dar um toque para você que está nos assistindo. Os filhos crescem e vão embora. Então, eu conheci ela sozinhos, né? Estamos sozinhos e vamos terminar a nossa vida sozinhos também. Então, se você, de repente, coloca, vamos dizer assim, os filhos em primeiro lugar no casamento, vai dar certo até um ponto. Vai chegar um ponto que eles crescem e depois não tem base para viver só entre dois. Vou contar até uma história. A gente, depois que nossos filhos cresceram, casaram, saíram, a gente começou a tentar aprender a namorar. Então a gente foi a shopping, tentar andar de mão dada, mas o costume era tão pouco nosso de andar de mão dada, porque estava sempre com uma criança, sempre cuidando de filhos, a gente foi se distanciando um do outro, de repente a gente estava sozinhos num shopping, eu andando na frente e ela vendo vitrine. Aí ela falou: você pode parar com isso aí, ou você pega na minha mão, a gente vai embora desse ambiente aqui. Então, nós estamos aprendendo a namorar agora à força, né? Tá tudo assim. É algo assim que está sendo muito bom. No começo foi difícil, porque aquele ninho vazio, né?
Um filho saiu com 30 anos de casa, outro com 24 anos. Então, assim, eles eram muito meus amigos, nossos amigos, né? Então, aí fica um pouquinho difícil para você acostumar, você tem que recomeçar novamente. Aquela casa vazia, né? Só você e seu esposo. Então, a gente viu que realmente era necessário a gente entender isso, que começamos sozinhos, né? Eu e ele começou para que a família pudesse crescer e nós vamos terminar nós dois. Então, assim, e sempre Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre ele em primeiro lugar. Como a Carol, né, perguntou sobre o testemunho, né? No decorrer da nossa caminhada, como a gente se conheceu muito cedo, casamos muito cedo. Eu tinha 14 anos, a gente começou a namorar e eu fiquei grávida e aos meus 15 anos o meu filho nasceu, que foi o Davi, né? Então eu completei 16 anos, 2 meses depois que eu tinha feito 15 anos. E a nossa história, né? Com 14 anos eu conheci a Jesus, eu aceitei Jesus como meu único suficiente salvador da minha vida e tive o privilégio de ir para um acampamento, fui batizada no Espírito Santo, tudo isso aos meus 14 anos de idade. Como eu disse, né, no começo, que nem sempre foi assim, mil maravilhas no decorrer da nossa caminhada. Porque muitas das vezes a gente faz escolhas erradas, né? Então, você que está nos assistindo, preste muita atenção, porque nós que caminhamos com o Senhor, nós temos que ter um posicionamento. E se naquela época eu era muito jovem, mas se eu tivesse tido um posicionamento, eu ia criar uma raiz. E talvez quando viesse a tempestade, eu ia estar fortalecida, porque eu estava enraizada com Cristo. Mas como eu era muito jovem, não tinha tanto entendimento, não conhecia o mundo. Então, há um tempo que a gente estava na igreja, mas com um pé dentro da igreja e um pé fora. Aonde foi que a gente quis conhecer o mundo e o mundo não foi bom. Como assim o mundo? Porque o mundo, a gente vive no mundo, mas no mundo onde o pecado existe, onde bebida existe, onde a droga existe, onde muitas coisas erradas existem, e foi onde tudo começou, que o pastor Leandro vai falar um pouquinho também de como começou os vícios na nossa vida através de querer conhecer o mundo, achar que o mundo é bom. Infelizmente, foi algo muito doloroso, muito difícil, mas valeu a pena tudo que o Senhor nos ensinou para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então nos conte, Leandro. Puxa vida, vamos embora. Olha lá, a mulher aqui. Como um bate-papo, eu achei que era eu que ia ser entrevistado, ela que está botando moral. Rapaz, que top, que top. É muito bom. Bom, Carol, vamos entrar no assunto onde eu me propus a estar aqui. Sim. Como é um bate-papo, acho que o interessante é ser desse jeito mesmo. O toque do Espírito Santo. Sim. A Elisângela falou de vícios na nossa vida, não foi só na minha vida. Nós, como ela disse, a gente começou com a igreja, sempre fomos na igreja, e o negócio da igreja é muito bom. É isso que eu queria, assim, entender, assim. Porque a gente vê muitas pessoas caminhando na igreja e, de repente, a gente vê essa pessoa fora da casa. Fora da casa. Né? Então, assim, que momento isso, vocês hoje, né, vendo tudo isso, que momento que isso aconteceu, assim, essa vontade de querer, foi o que ela falou, né? Sim. De buscar coisas, o porquê, né, de buscar as coisas então, fora da onde... A Elisângela, na realidade, ela sempre é dona de casa e nós éramos muito jovens. Eu com 19 anos, eu ganhei o Davi no dia do meu aniversário, 19 anos. Ela tinha de 15 para 16 anos, então ela era dona de casa e eu saía trabalhar. Nesse que eu saía trabalhar, nessa época, eu estou falando de 30 anos, 34 anos atrás, talvez tenha gente que está nos assistindo, nem sabe o que é 34 anos atrás de televisão. Mas na televisão, Carol, na novela fumava, você via pessoas fumando, filmes, todo mundo fumando. Comerciais de cigarro era direto na televisão. Então, isso impunha um tipo de pessoa que era... Se a pessoa queria ser descolada naquela época, fumava um cigarro. Então, eu passei descolado e eu comecei a fumar cigarro, muito moço.
A Elisângela também já tinha esse vício muito novinha, depois casamos, paramos com isso. E depois eu voltei, encontrei alguns amigos também que levaram eu a começar a fumar. E por ser descoladão, comecei a fumar e chegou uma hora que eu fiquei completamente viciado no tabaco. Porque existe uma máxima que diz assim, se você faz alguma coisa 21 dias, aquilo vira hábito na sua vida. Então a gente começou a fumar e a gente fumava muito mais que 21 dias e ficamos completamente dependentes do uso do tabaco. Eu fumava fora de casa, trabalhando, e a Elisângela começou a fumar dentro de casa também. Então, éramos duas pessoas que conhecíamos a palavra do Senhor, já éramos pai e mãe de família, mas a gente trouxe o vício para dentro de casa. Então, assim, tudo isso para ser descolado, para estar no meio da sociedade. Só que tem uma coisa, Carol, o diabo ele não te dá um vício e sossega, ele quer te levar cada vez mais no profundo. Então, eu na minha vida de jovem, eu já era muito adepto a tudo que me viciava. Então, eu sempre procurava alguma coisa que viciasse eu. Já era viciado no cigarro, depois conheci alguns amigos, isso muito moço, com 20, 21 anos. Alguns amigos que usavam um entorpecente chamado maconha, que hoje falam que é natural, mas de natural não tem nada, vicia completamente, deixa a pessoa sem neurônio, a pessoa conversa devagar, fala devagar, então não tem nada de natural. Mas eu comecei a usar isso aí fora de casa, e tornou um vício na minha vida. Segundo vício na minha vida. Quando você começou a usar, a Elisângela não. Não. Você ficava no... Não. Mas a Elisângela se fumava cigarro. Tá. E você soube logo de início que ele começou a usar? Não, depois? Cigarro a gente fumava junto. Sim. Agora, maconha, droga, não. Não, ali, graças a Deus, ela nunca partiu para esse lado. Sei. Mesmo porque, Carol, eu também nunca falei para ela que eu usava. Sim. É porque a gente vai vendo como cada um age de um jeito. Exato, e gosta de uma coisa, e quando o inimigo age em cada um, né? E Talvez ele já soubesse que você não iria, mas que ele era mais sucinto aí, por Exato. exemplo, né? O menino, nessa época, ele tinha necessidade de ser... não sei se era uma época muito machista, sei lá o que aconteceu, mas o menino ele se destacava mais para esse tipo de vício. O que acontece, eu falo que a Elisângela nunca usou assim, droga, mas ela também foi completamente viciada em álcool. E eu vou chegar lá. Aí eu era já um fumante viciado em tabaco, inveterado, já fumava maconha muito, mas dentro da minha casa não. E a coisa foi tomando uma proporção gigantesca, que aí eu comecei a me interessar por bebida. Então, é claro que todo mundo que fuma um cigarro ou fuma uma maconha aí, ele está mais propício a vícios. E eu comecei a beber. E comecei a beber uma cervejinha, alguma coisa um pouquinho mais forte, e trouxe esse vício para dentro de casa. Por incrível que pareça, Carol, eu fiquei viciado ao extremo com bebida, mas a Elisângela ficou muito mais viciada que eu. Então, éramos três pessoas dentro de uma casa, uma criança, claro, que é meu filho, uma menina com 20 anos e eu com 22 anos, completamente embriagados dentro de uma casa. E vocês ficavam cuidando dos seus filhos sozinhos nessa situação. A situação de cuidar de um filho nessa qualidade de vida, que era muito ruim. E aí eu entro, Leandro, porque eu vejo isso e a gente vê, né, isso a questão da brecha, da cervejinha, né? Exatamente. Eu vou começar a tomar uma cervejinha. Exatamente. Isso não dá nada, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, é o que a gente ouve. O não tem nada a ver, Carol, me pegou com cigarro, não tem nada a ver, para você ser descolado. O não tem nada a ver me pegou também, me deixou completamente viciado em maconha também, não tem nada a ver. O álcool entrou na nossa vida como nada a ver. A gente começou a tomar um negocinho para relaxar, foi a cerveja, começamos a expandir esse vício. Chegou uma época onde eu e a Elisângela juntos, a gente tomava um engradado de garrafas de cerveja e depois tomava 1 litro de pinga. Então, como que pode? Hoje, falando, fica muito distante do que a gente vive. Mas a gente viveu isso aí. Sim. Aí, eu não sei se é por causa dos hormônios da mulher,
de tudo da mulher que ela ficou muito mais viciada em bebida que eu. A Elisângela, ela trabalhava comigo, sempre trabalhou comigo, graças a Deus, desde quando a gente se conheceu. A gente não se desgrudou nem por um dia. A gente trabalha junto, a gente teve os filhos juntos, a gente criou os filhos, a gente entrou nos vícios juntos. Ela não usou droga nenhuma, mas a droga que eu estou falando é bebida, e é uma droga, o cigarro é uma droga. E a gente não se desgrudou, mas a gente viveu isso dentro de uma casa. Agora, nessa de o diabo vai colocando abismo em cima de outro abismo, agora eu era um homem conhecedor da palavra de Deus, mas eu era pai de família, eu era viciado em cigarro, maconha, bebida, e trouxe todos esses vícios para dentro da minha casa. E aí o diabo conseguiu escravizar nós dois e destruiu a nossa base familiar. A nossa base familiar sempre foi muito instituída no respeito. Por tudo que nós passamos junto, a gente sempre se respeitou. Sempre se respeitou. Então, o que é bom para a Elisângela, até hoje, Carol, eu falo, beleza, está tudo pela ordem. Se ela falar que ela vai em algum canto e ela falar que é bom para ela, para mim não importa o ambiente. Se for bom para ela, eu assino embaixo, porque eu confio nela plenamente, de olhos fechados, ia falar cego, mas não quero ficar cego. Eu confio nela plenamente e ela confia em mim também. Então, não importa o ambiente, se ela estiver se sentindo bem, para mim está tranquilo também. Aí, voltando a falar do testemunho, chegou uma hora na nossa vida onde a maconha ou a bebida, ela já não fazia mais efeito para mim. E a gente, como ser humano, quer potencializar tudo. Então eu fui conhecendo o mundo, trabalhando, sempre fui muito trabalhador para trazer o sustento para minha casa. Deixamos a igreja, Deixamos Jesus, a igreja, claro, deixamos a igreja de lado, perdemos Jesus dentro da igreja, né? Como eu falo, né, sempre que muitas pessoas, como você falou, Carol, que a gente vê, né, quantas pessoas que começam a ir para a igreja, nossa, começa a viver ali, tá feliz, daqui a pouco você vê de novo, posta lá, bebendo na balada. Então, assim, perde Jesus dentro da igreja, não consegue se enraizar, criar raiz para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então, a gente perdeu Jesus dentro da igreja e ele foi conhecer uma droga, que essa droga foi assim algo que realmente levou ele ao fundo do poço. E como eu já tinha virado uma alcoólatra, né, que eu bebia todos os dias, eu tinha que beber todos os dias e era o dia todo. Eu atendia os clientes e com certeza aquilo exalava, né, o cheiro da bebida, porque hoje a gente não bebe, né, e quando alguém vem conversar que tomou uma bebidinha ali, você já sente o cheiro, né, você já percebe. Então, por isso que eu não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo na vida do meu esposo, porque Satanás, ele cega a vida da gente, ele cegou a vida dos meus filhos também, porque nem meus filhos conseguiam ver que o pai estava dessa forma, que a mãe estava dessa forma, né? Enfim, a droga que você chegou que levou você ao fundo do poço. Então, na realidade, nós éramos viciados dentro de casa, mas como família, a gente era uma família perfeita. Sim. A gente, como eu falei, a gente sempre se respeitou. A gente não tocava um no outro de jeito nenhum, com agressão de jeito nenhum, mas o diabo já tinha influenciado tudo que estava dentro de casa. Então, a gente vivia aquilo no automático. Então, eu era completamente viciado naquilo, de repente eu encontrei algo que me levou a um êxtase maior, que é a tal da cocaína. Então, é claro que me levou num nível diferenciado, me levou num nível de condição financeira também complicado, porque é uma droga cara. Tá. Essa época já faziam quantos anos que vocês estavam nessa vida? A gente ficou aprisionado, Carol, 15 anos nessa 15 anos. Mas nessa época, quando você conheceu a cocaína, fazia o quê? Não, olha, eu já tinha o segundo filho. Já tinha o segundo filho. O segundo filho. Então, a gente viveu aí uns 13 anos drogadito, né? Que é a pessoa que acha que pode sair
daquele vício. Sim, tá. Aí eu encontrei o vício que era o vício de cocaína e isso atrapalhou muito a minha vida. Atrapalhou a minha vida pelo seguinte, eu sempre fui um cara muito social, eu gosto de conversar e eu não mostro a minha tristeza para ninguém. Então eu já vou te dar um toque. Se você tiver aqui falar dos seus problemas, fale dos seus problemas para a pessoa que tenha a cura, porque senão você vira motivo de chacota. E eu sempre tive muita vergonha de falar dos meus problemas. E eu sabia que eu era viciado. Eu sabia que eu estava destruindo não só a minha família, como o patrimônio da minha casa. O patrimônio do meu lar estava destruindo, porque era uma droga que me levava muita grana. Mas eu vou falar para você, Carol, nós somos comerciantes hoje, sempre, a vida inteira a gente foi comerciante. Mas teve uma época que a gente estava ganhando muito dinheiro, porque a gente tinha várias empresas do mesmo sistema, que é vidro, e tudo que a gente tocava virava ouro. Tudo que a gente tocava dava muita grana, então virava muito. Então, tudo que eu comecei a gastar com a droga não me abalava, porque eu gastava hoje, amanhã tinha de novo, e isso só serviu para me afundar cada vez mais nessa droga. Vocês acham que até a estratégia do inimigo de dar essa... Acredito, sim, exatamente. Por conta porque é aquilo que trazia exatamente. Que dava condição, né? Sim, exatamente. Isso, né? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Ela fala assim, o pão de cada dia nos dai hoje, nos basta. Então, Satanás, ele deu muito dinheiro, porque, como ele disse, as oportunidades, além dele usar, gastando, né, muito dinheiro, tinha os amigos que ele pagava até para os amigos. Então, assim, muita gente era cercado, né, por ele, pelo fato de ter a possibilidade de também usar a droga, a bebida, enfim. Então, assim, a gente achava que a gente estava num, como que se diz, status, né? Ia para balada, para vários lugares, né? Assim, famosos na cidade de Piracicaba. E, na verdade, todo aquele povo ali era realmente para poder, né? Como que se diz a palavra? Aproveitar, exatamente isso. E na realidade, quando eu cheguei nesse extremo de estar completamente viciado em cocaína, que a cocaína também é um negócio, complicado, é uma química absurda. Eu achei que nada podia me destruir mais, porque eu estava usando aquilo lá e eu achava que qualquer momento eu poderia sair daquele vício e cuidando da minha casa, sem problema nenhum. Então aquilo não me atrapalhava em nada. Mas aí, quando eu achei que nada ia atrapalhar a minha vida, eu conheci uma droga muito mais forte do que essa tal da cocaína. Eu fui me misturar com pessoas que me levaram ao mundo do crack. E aí, nesse mundo do crack, Carol, eu falo que, assim como a gente brinca que existe uma certa felicidade no mundo, eu vivo isso, todos os meus dias eu vivo com felicidade, mas o mundo do crack, ele me tirou a condição de rir. Eu não sorria mais. Eu me transformei. Tirou a expressão, né, de alegria. Ele sempre foi um homem muito alegre. O Leandro fala assim que ele nasceu feliz. E bonito, porque, né? Bonito, claro, amor da minha vida. Ele nasceu, é verdade, gente. Faz 34 anos que a gente tá junto. E até mesmo na ajuda ali, eu não conseguia perceber, porque como eu, né, também virei uma alcoólatra, então eu não enxergava mesmo que ele precisava de ajuda, né? E porque ele também sempre foi um homem muito, muito feliz. Nasceu feliz. Eu falo, meu Deus, que alegria que ele tem. Ele é desse jeito, ele acorda feliz, ele é dessa forma. Eu, muitas das vezes, né, sou diferente dele. Às vezes eu deixo ele um pouquinho tristinho, porque às vezes eu não estou tão feliz assim. Sou uma mulher feliz, graças a Deus, mas às vezes a gente levanta mais quietinha, e ele já é todo, né, espelhoteado, quer conversar, quer dar risada, e assim vai, né, meu? Júlia, já que você começou a falar, como eu disse, eu fiquei completamente viciado nesse negócio de pedra, e o crack me levou em outro nível de vida. E a Elisângela, sempre comigo,
Eu muito magrinho e cuidando da minha casa, mas aquilo foi acabando comigo, porque me tirou a vontade de estar dentro da minha casa. O meu lar, o aconchego que a gente construiu para nós como família, para mim já era um peso. Eu acabava o meu trabalho, eu falava, puxa, eu vou chegar em casa, eu vou me sentir preso. Então, esse tipo de droga me tirou a vontade de estar dentro da minha casa como pai de família. Então, aí eu me afundei tanto nisso, que resolvemos, ou melhor, de uma forma não tão amigável, resolvemos sair. Eu resolvi sair de casa, nos separamos. Eu nunca fiquei longe da Elisângela, nem por um dia. E essa droga, o crack, ele conseguiu tirar esse convívio familiar nosso. Eu lembro que aí já começou as palavras fortes um para o outro. Depois já começou os empurrão, alguns certos puxões de cabelo. Daqui a pouco se potencializou de uma forma. E eu me lembro, no dia que a gente se separou, claro que eu não vou lembrar de data, mas eu agi muito mal com ela. Eu agi muito mal com a Elisângela. Nós não estávamos com nossos filhos lá e ela descobriu que eu fumava pedra. E eu, bravo com aquela descoberta, fiquei muito envergonhado, mas também completamente viciado. E a gente se agrediu e agrediu muito feio. A gente se agrediu de uma forma... Eu não vou dizer para você, Carol, eu não vou dizer para os telespectadores que a droga ela faz você mudar, não. Mas a droga potencializa o que você tem dentro. Eu queria estar fora da minha casa, então a droga me tirou dali. O drogado, né, essa droga, né, do crack, como eu até depois precisei estudar muito sobre isso, hoje eu consigo saber, olhando nos olhos de alguém, se a pessoa ela está com uso de cocaína, se ela fumou maconha ou se ela está a efeito do crack. Porque o Leandro, ele começou a ter muita abstinência, e eu me lembro, nesse dia, ele estava muito irado, muito irado. Como ele disse, né, a droga, não foi totalmente a droga, mas que Satanás também agiu também através da vida dele, para que isso acontecesse, que daí eu fui parar no hospital, eu fui acordar no hospital. E eu fiquei internada por 3 dias, me lembro que eu fiquei internada por 3 dias, e eu lembro que a minha mãe apareceu lá, os meus filhos ficaram muito desesperados com a situação, né? E, enfim, a partir desse dia, a minha sogra falou para ele, Leandro, você precisa ir embora daqui da cidade, senão você vai matar a sua família. Você vai matar. Por quê? Nessa época, eu ainda já tinha começado para a igreja, acho que já estava, nessa época que eu comecei a descobrir, eu tomei um posicionamento. Eu fui numa igreja, e na igreja eu fiz um voto com Deus naquela semana, e olha, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Não sei se, né, todos que estão assistindo são cristãos, mas enfim, quem está nos assistindo, está tendo essa oportunidade, eu posso dizer para vocês que a ceia do Senhor, para mim, ela é muito importante, porque eu fui, se eu chorar, me emocionar aqui, é porque é muito forte, mas é maravilhoso, valeu a pena. E assim, eu fui essa semana na igreja, tomei esse posicionamento que eu não ia beber mais, aí cheguei na minha casa, joguei todas as bebidas que ali existiam, e quando foi, na próxima semana, foi a ceia, e eu participei da ceia. Até então, essa semana que tinha passado, eu tinha feito o propósito, não tinha bebido mais. Mas quando eu participei da ceia, naquele domingo, aí na segunda-feira que eu cheguei no meu comércio, eu nunca vou esquecer, o Senhor tirou a minha cegueira. Que eu olhei para o Leandro, assim, que eu vi ele daquela forma, porque eu não enxergava ele magro daquele jeito. Eu não enxergava ele daquela forma. E quando eu participei da ceia, o Senhor tirou a minha cegueira espiritual, a minha cegueira, tudo ali que precisava tirar para que eu pudesse ajudar a minha família. E foi ali que quando eu percebi que algo estranho estava acontecendo, eu precisei envolver meus filhos, que nem eles enxergavam. Aí
que perguntava para um funcionário, ninguém sabia de nada, perguntava para o outro, nada, que daí eu comecei a achar que era alguma coisa em relação à droga. Até então, eu nunca imaginava. Mas aí perguntava para um, perguntava para outro e nada. E aí eu comecei a envolver meus filhos, aí eu paguei psicóloga para levar ele para poder tentar, psicanalista, tudo que vocês pudessem imaginar, para poder ver o que estava acontecendo, mas realmente não, nada disso adiantou, nada contra profissional, porque a gente, quando precisa de um psicólogo, um psiquiatra, é muito bom, mas o meu psicólogo, o meu psiquiatra foi Jesus Cristo mesmo, e aí o Senhor começou a me ensinar, sabe? Ele começou a me ensinar, eu comecei a buscar sem cessar. O Leandro foi embora, precisou ir embora da cidade, meu comércio ficou 15 dias fechado, e ali o Senhor falou: filha, você não pode desistir, você tem que continuar. Aí, quando foi diminuindo os roxos, tudo no rosto, aí voltei a trabalhar, passava uma base aqui, uma base ali, eu, meus filhos me ajudando, e foi indo, foi fluindo, e eu orando pela vida dele. A gente ficou sem contato por, acho que uns 7 meses, sem contato nenhum, porque daí ele foi embora para Santos, e lá, a gente sem contato, mas lá ele acabou de se afundar mais ainda. Realmente, quando eu saí de casa, aí que começou o problema do que eu potencializei a minha vida. Por quê? Porque dentro da minha casa eu me sentia preso, tinha muita vergonha de magoar meus filhos, muita vergonha de magoar a Elisângela. Mas já que a gente se separou, aí eu virei, fiquei com uma liberdade sem saber o que fazer com a liberdade. E eu lembro que antes de ir embora para Santos, nós temos 2 filhos, e meu filho já tinha 18 anos, Davi tinha 18 anos, e o diabo me levou numa condição muito ruim, que a gente se pegou lá, ficou muito feio, aí, e o Davi, ele falou para mim assim: pai, onde eu encontrar você, olha a conversa que o diabo levou meu filho a fazer comigo, onde eu encontrar você, a gente vai acertar nossos pontos. Então eu era muito valentão, ele já era um homem, e no fim eu saí de casa naquele dia do acontecido, eu saí com um carro, um carro, e eu saí com o carro e deixei minha moto lá. Então, para cuidar da Elisângela, o menino precisava do carro, e eu entendi isso. Ele foi trocar o carro e a moto, você não vai acreditar, cara. A gente se encontrou, o meu menino me desmoralizou. Ele deu um pau em mim na rua. Saiu na mão, aquele negócio horrível, um homem batendo no outro. E aquilo me levou no limite da minha vergonha, no limite. Porque assim, uma coisa é eu estar fazendo algo de mal para mim, outra coisa é eu estar fazendo algo de mal para minha família. E aquilo do meu menino se pegar comigo, e não tiro a razão dele, claro que não tiro a razão dele. Hoje nós somos resolvidos, a gente se ama ao extremo. Perdoados, né? Resolvidos. Um olha para o outro e se pega e se beija. Mas isso aí foi Jesus que trouxe. Mas a partir daquele momento que ele brigou comigo, me bateu e eu bati nele, aquele negócio na rua, entrou um novo espírito maligno na minha vida. Aquele espírito de querer não deixar eu mesmo viver. Aí eu lembro que eu ainda fiquei alguns dias em Piracicaba, não foi exatamente no mesmo dia que eu sumi daqui, mas eu troquei o carro com a moto, vamos dizer certinho, ele levou o carro embora, deixou eu desmoralizado, e eu peguei a moto, fiquei andando por aí, estacionei a moto e comecei a pedir dinheiro na rua, dinheiro para uso de droga, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje, era madrugada e eu estava na Armando Salles, e eu bati num carro, sinaleiro fechado, e foi parando o carro devagarzinho, um carro prata, e o cara abriu o vidro muito pouquinho, assim eu consegui perceber dentro que tinha 5 jovens dentro do carro. 5 jovens, e eu numa condição de morador de rua, com uma moto estacionada em algum canto, e eu pedi um dinheiro para o cara falou assim: eu não tenho, mas o cara que está aí atrás vai te dar dinheiro. Eu já estava envergonhado com o que eu tinha feito com a minha casa, com a minha vida, estava envergonhado com o que eu tinha feito com a minha esposa, o que meu filho tinha feito para mim, e esse menino abriu o sinaleiro, eu lembro até hoje, Carol. Ele abriu o vidro devagarzinho assim, e eu corri assim para pegar a esmola que eu pedi para ele, ele me cuspiu no rosto. Hoje eu falo: nossa, que coisa nojenta, o cara fez isso para mim, tal de coisa.
Mas isso foi um start para me ver o que estava acontecendo na minha vida. E aquilo me envergonhou tanto de uma tal forma, muito mais do que eu tinha feito com a minha casa. Me envergonhou como homem, como ser humano. Ninguém cospe no rosto de ninguém. E eu peguei minha moto e eu fui embora para São Vicente. Eu cheguei em São Vicente sem camisa, sem sapato, só de bermuda. Eu cheguei em 1h45, quer dizer, são 180 quilômetros, é longe, pô. E eu fui em 1h45, quer dizer, qualquer deslize, qualquer falta de atenção me custaria a vida em cima de uma moto. Mas eu cheguei lá, Carol, e eu cheguei lá... E por que São Vicente? Tinha parentes lá? Não, eu sou nascido lá. Sim. Eu sou nascido em Santos. Ele é de Santos, ele é de Santos. E por que a mãe dele falou, vai embora? Porque lá tinha um lugar para que ele pudesse ficar, porque senão aqui ele ia acabar matando a gente. Porque São Vicente é uma cidade lá. São Vicente e Santos. Vizinhos. Santos e São Vicente, A divisa entre Santos e São Vicente é uma rua somente. Ah, é? Para cá é Santos, para lá é São Vicente. É muito, muito fácil lá. Só que eu cheguei lá, cheguei com toda a liberdade, mas sem saber o que fazer. E sem moradia também. A gente tem uma casa lá. Essa casa que a gente tem hoje foi a casa que eu cheguei para estar, mas estava alugada. Então, eu já estava em condição de rua aqui, continuei em condição de rua em Santos. Só que lá com total liberdade. Então, fui me afundando. E eu percebi que eu estava completamente dominado pela droga. Mas isso de perceber que eu estava dominado por esse mundo do crack foi que me levou a querer sair dele também. Como a Elisângela falou, eu não tinha contato nenhum com eles. Não atendi o telefone deles, olha só, não atendi o telefone de um filho seu. Mas a droga me levou a esse estágio, então eu não atendi o telefone de ninguém e cada vez me afundando mais. Tem um episódio que eu digo assim, eu saí daqui como empresário, saí daqui como o Leandro Garcia. Cheguei lá, pai de família, casado, um homem com status aqui. Cheguei em Santos, eu não tinha nada, não tinha nem nome. Então caiu naquela que a Bíblia fala. O diabo veio para roubar, matar e destruir. No nosso caso, ele roubou o que a gente tinha. Ele destruiu o que eu era. Mas ele errou o pé e não matou. Não conseguiu me matar, muito pelas orações que a Elisângela fazia. Porque Jesus realmente já tinha um plano, né? Já tinha um plano na vida dele, já tinha um plano. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, né? E hoje, há 15 anos, vai fazer 16 anos já que eu me converti, né? Que tudo isso aconteceu. O pastor Leandro já há 15 anos e eu há 16 anos. Então, hoje eu sou uma mulher madura, porque as experiências que eu tive com o Senhor foi algo assim surreal na minha vida. Então, hoje eu sou enraizada com Cristo, uma mulher posicionada, porque eu consigo entender que o propósito que Deus tinha nas nossas vidas, eu precisei ir primeiro, né, me fortalecer, orar pela vida dele, ungia as coisas, né? Mesmo ele distante, acreditava, eu confiava quantos livramentos deu para ele. Deus deu livramento de madrugada, o Senhor me acordava, sabe assim, orando pela vida dele para que o Senhor livrasse ele de alguma coisa lá longe. Então a gente precisou ficar esse tempo distante, esse tempo longe, para que o Senhor tratasse da minha vida, onde ele me ensinou realmente o que era o amor, o que era o perdão, né? Porque veio depois, né? Então, tipo assim, ele foi embora lá, né? Ele também, depois de tudo que aconteceu, que ele acabou também se encontrando com Cristo lá. E quando ele voltou já um homem já diferente, um homem que já tinha abandonado os seus vícios e, enfim, tem mais coisas para contar, né, para poder chegar a esse ponto, né? Mas... Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Fica à vontade, vou fazer aqui, ó, que ela já responde. Então, Quando... Não, pelo amor de Deus, sempre isso é importante aqui. Quando o Leandro saiu de casa, porque você viu que... Vocês viram, né? Ele queria sair, você falou, vai. Para as mulheres aqui, como é que foi para você? Ele saiu e você falou, eu não quero mais saber, que ele vai embora mesmo? Ou você sabia quem era o Leandro de verdade? Você nunca desacreditou dele?
Realmente eu sempre o amei e, como eu disse, né, quando aconteceu tudo isso, o processo foi muito dolorido e o Senhor precisou podar, né, para que pudesse vir dar frutos, como está acontecendo hoje. E nesse entendimento que o Senhor trouxe para a minha vida, foi que eu olhasse como Jesus olharia. Então eu não olhava o Leandro mais como meu marido, eu olhava ele como um ser humano. Então, além dele ser, né, o meu primeiro homem na minha vida, meu primeiro marido e único marido, pai dos meus filhos, eu sempre o amei muito, né? Então, eu não desisti. Eu não desisti. Muitas pessoas, muitas pessoas, nesse tempo que a gente ficou distante, não, você é bonita, você é nova. Para que viver com uma pessoa que, né, judiou de você assim, fez dessa forma? E eu não, nesse tempo todo, é difícil falar, mas as pessoas podem até, eu não murmurava, até meus filhos falaram, mãe, como você foi uma mulher guerreira. Eu não reclamava, eu não murmurava, e quando as pessoas vinham falar para mim, eu chorava muito, lógico, foi assim, um ano de muito sofrimento. Ele ficou magro também devido à droga, mas eu fiquei também pesando 45 quilos, 50 quilos eu pesava, mas de sofrimento, mas espiritualmente, na época eu vejo as fotos, o semblante de Cristo, porque eu vivi realmente Cristo nesse tempo na minha vida, como eu vivo hoje, nunca deixei de viver ele, mas ele é tudo para mim, eu não troco esse amor de Jesus por nada nesse mundo, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu aprendi. Então você, mulher, se estiver passando por alguma dificuldade dentro do seu lar, não desista da sua família. Hoje eu estou aqui porque eu fui persistente, porque o Senhor me moldou, porque o Senhor me ensinou, Ele me deu o dom do amor, do perdão, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu olhei como Jesus realmente olharia para mim e para você. Não é fácil não. Sabe que de todas as etapas que a gente passou, o que nunca faltou em nós foi o amor. Eu mesmo distante, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu só tenho essa mulher na minha vida. E da mesma forma ela falou muito de oração, mas eu tenho isso comigo. Se não fosse as orações, Carol, da Elisângela, dos meus filhos, eu acho que hoje nós três vamos chorar aqui, viu? Foi levando para um caminho diferente. Mas eu tô vendo ela como uma mulher aqui falando, daí eu vejo arrebenta, você não, falando, daí eu penso em... Ai, gente! Um monte de coisa. É isso aí. Coisa. A família foi constituída por Deus. Nossa família, eu tenho certeza, foi constituída por Deus. Então, aconteça o que acontecer, eu também não desisto deles, de jeito nenhum. Nem dos meus filhos, agora muito menos dos meus netos. Mas chegou uma fase, continuando a história, nessa minha liberdade em São Vicente, em Santos, que eu estava muito dependente de droga, muito dependente. Então aqui eu saí como um homem empossado de posses, eu saí como empresário, saí como Leandro, tinha um nome aqui, cheguei lá como ninguém. E eu, por incrível que pareça, tem um negócio na minha cabeça, eu fui trabalhar para um cara que ajudava, um camelô, um menino no camelô, tinha uma barraca no camelô, o cara tinha um ajudante e eu ajudava esse ajudante. Olha só, um nível que eu não estou dizendo, não estou desmerecendo a profissão, estou dizendo que eu cheguei a isso aí. Só que chegou uma época lá que esse menino que eu ajudava, ele na barraca do camelô, ele falou, cara, o nosso patrão vai ir para São Paulo, nessa feirinha da madrugada, vai muito cedo, Carol. Muito cedo na feirinha da madrugada, só que ele não podia ir. Ele falou assim, se eu queria ir. E eu, como sempre, eu sou para frente, então eu vou. Eu aceitei ir nessa feirinha de madrugada. Entrei no ônibus muito cedo, estava um clima bom, estava gostoso lá para Santos, mas eu já tinha passado 3, 4 dias virado, fumando pedra. Então eu já estava naquela fase que eu já não esperava mais nada nem de mim mesmo. Mas eu fui fazer algo de bom para alguém. Você falou que quando você voltou, não tinha casa para morar. Sim. Aí você foi morar onde? Praia.
Estacionei a moto que eu fui no Pão de Açúcar. Aqui eu não sei mais se é 24 horas, mas o Pão de Açúcar em Santos é 24 horas. Então eu estacionei a moto, botei uma corrente lá, conversei com segurança, falei, ó, a moto é minha, está no meu nome. A minha mulher, mesmo eu fazendo tudo que eu fiz, ela nunca deixou de pagar umas contas. Pagava as prestações, né? Porque a gente tudo, financiou. moto, tudo certinho, documentação. Então, se a polícia vê a placa tá limpa. Então, beleza, eu morava na praia. E você não sabia nada dele? Não, Nada, a gente não se nada, falava. nada. A gente não se falava. A gente não se Carol, falava. vou falar para você. A nossa conta bancária sempre foi conjunta e ela nunca tirou meu nome da conta conjunta. Agora, como você pode sustentar um homem fora de casa, saindo de casa, não saiu dando tchau, saiu uma agressão horrível, e mesmo assim o coração dela ainda permaneceu assim. Quando eu precisava pagar alguma coisa, eu simplesmente tirava o dinheiro e pagava para o meu sustento de droga ou para pagar alguma coisa, alguma pensão. Mas chegou no momento que eu entrei no ônibus para ir para essa feirinha da madrugada. E eu fui dentro do ônibus, de repente, num certo espaço de tempo, eu senti um cheiro muito forte, muito forte. Eu já era viciado em pedra, aí eu já não usava outras drogas, porque chegou no limite do limite. E eu senti aquele cheiro, e aquele cheiro me chamou a atenção, porque era um cheiro de plástico junto com suor humano, e eu perguntei para quem estava me levando o que era aquilo, ele falou, cara, não abra a janela, porque isso aí é a Cracolândia. A Cracolândia em São Paulo. E eu estou dizendo de 15 anos atrás, o negócio fervia mesmo. Eu era um homem viciado com pedra, mas eu nunca tinha pisado numa Cracolândia. Então aquilo me chamou a atenção, como hoje falar de Jesus Cristo. Aquilo me chamou a atenção. E eu fui contando, desde o momento que ele falou que era a Cracolândia, eu fui contando o tempo até chegar no ambiente de trabalho. Eu trabalhei lá o dia todo para ele me pagou a diária. Eu falei para o meu pseudo patrão que eu voltaria para Piracicaba, ele me deu mais um dinheiro extra. Eu voltei de onde eu estava, voltei a pé, contando o tempo e sentindo o cheiro até chegar na Cracolândia. Eu cheguei na Cracolândia, eu tinha exatamente R$90 no bolso. Aqui fora, eu, graças a Deus, não sei nem a quanto anda isso aí de preço de droga, mas na minha época, que eu estava usando pedra, custava R$5 uma pedra, R$5 uma pedra, e essa pedra fracionada dava três pauladas, quer dizer, eu usava 3 vezes uma pedra de 5. Aí quando eu cheguei nessa Cracolândia, um universo completamente diferente, um universo de zumbi, um universo de escravidão mesmo. E ali, Carol, você imagina que é um negócio que só tem pessoas feias, pessoas fedidas e jogadas no vício. Engano nosso. Porque ali tem doutores, ali tem advogado, ali tem pai de família, mãe de família, avós que estão ali completamente aprisionados. Tem uma história que diz que um médico muito conceituado em São Paulo precisava falar de uma dependência química e ele não tinha propriedade para falar. O estudo é uma coisa, propriedade para falar é outra. E ele foi na Cracolândia para tomar o choque, para ele ter base no tal do TCC dele lá. Ele experimentou o crack, ficou até hoje lá, completamente dominado. E eu cheguei lá com uma quantidade de R$90, que hoje, graças a Deus, é pouco, mas eu cheguei lá e eu era rico lá dentro. Porque uma pedra de crack lá é R$1. R$1. Por isso que todos os nóia, vamos dizer nóia porque era um jeito que chamavam a gente. O nóia, ele chega no seu carro, ele não pede, me dá 10, R$100, ele vai me dar R$1. Porque sabe que R$1 para ele pega R$1 e volta no mundo da pedra, R$1. Então o diabo ele faz estratégia para que você não consiga sair desse vício. E eu já era um cara completamente dependente, fiquei ali por muito tempo que eu digo na Cracolândia, 15 dias ou mais. Vamos dizer 20 dias que foi os piores dias da minha vida. Mas, como a Elisângela falou num pedaço da fala dela, nós já tínhamos um propósito. Deus já tinha um propósito comigo. Ele já sabia a data de hoje. Ele sabia que eu ia fazer um podcast aqui contigo. Então, eu tinha esse propósito com ele. Ele tinha comigo também. Não me deixou morrer em várias etapas da minha vida que
passou por quase morte, ele não me deixou morrer, e naquele dia eu teve um estalo, eu falei, eu preciso sair daqui. Só que como que eu saio de uma Cracolândia agora, completamente dependente, sem roupa, sem nada, para chegar até a minha casa? Eu sempre fui muito inteligente, assim, de arrumar estratégia. Eu fui na rodoviária, falei com uma assistente social e falei que eu morava em Santos e eu precisava sair dali, senão eu ia morrer naquele ambiente. Ela me colocou no ônibus, que todo ônibus intermunicipal tem um assento privativo para idosos ou para quem pega de graça. E eu peguei um assento desse. Só que imagina só, eu cheguei num ônibus com 50 pessoas, todo mal cheiroso, porque 15 dias sem tomar banho, não tem, é horrível, horrível. E o banho já não faz parte mais da vida do mendigo. E eu sei que eu entrei naquele ônibus, eu passei toda a vergonha de São Paulo até Santos. Cheguei em Santos, eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que Deus tinha colocado mais uma. Ele não colocou um ponto final na minha vida, mas sim colocou uma vírgula. E ali eu entendi que eu precisava mudar disso. Mas eu voltei para a droga, porque no ambiente que eu estava, não me favorecia sair. Então eu tinha um coração decidido a sair, mas as minhas forças não deixavam. E eu lembro um dia, exatamente o dia que eu me encontrei com Cristo. Eu estava muito enfraquecido, usando droga ao extremo, extremo, extremo. Só que num segundo, em alguns segundos de lucidez, algo falou no meu coração assim: tome um banho, pega essa moto e sai andar, porque você vai morrer aqui dentro. E aquilo me Então, levou... nessa época, nessa casa, né, hoje, que é a nossa casa, é um testemunho muito lindo também. O tio dele, né, daqui de Piracicaba, que construiu essa casa lá, porque assim, é uma rua, né, e é todos parentes. E construiu essa casa, e aí o tio tinha deixado ele ficar na garagem por um tempo, porque a casa da mãe, né, da mãe dele que mora lá também, mora um pouco lá, um pouco aqui, estava ocupada. E daí o tio deixou ele ficar na garagem. Então a moto já estava na garagem, ele estava muito drogado, essa história, né, para você contar. Estava muito drogado até que ele tomou banho, né? Foi para pegar a moto. É verdade. Eu já estava dentro de uma garagem, já não era mais um morador de rua. Isso. Minha mãe mexeu as coisinhas aqui e eu fui morar na garagem do tio. Por que na garagem, Carol? Porque se eu tivesse acesso à casa, eu vendia tudo, eu acabava com tudo. Ele então, guardou você de uma certa forma. Exatamente. Então, ele me deixou a garagem, eu deixei minha moto lá e eu tirei a roupa, fui tomar um banho e me lembro até agora. Num momento de consciência, eu falei, pô, faz tanto tempo que a moto não pega, eu vou tentar ligar ela. Saí do banho, já molhado, nu, subi em cima da moto e tentei ela funcionar até que ela pegou. E eu fui sair para continuar o banho e eu saí do lado errado do pezinho. Todo motociclista sabe que a moto é inclinada de um lado, você pode sair pelo lado do pezinho. Eu saí do outro, puxei a moto caiu em cima de mim. E a moto pesada, 35 quilos, ruim, muito magro. Ali o Espírito Santo falou comigo, tá vendo? Estou te dando mais uma oportunidade de vida. Saí dali, consegui empurrar aquela moto pesada, tomei um banho, saí andando pela cidade de Santos até que eu encontrei uma praça onde estava tendo um evento muito grande. E achei que era futebol, achei que era festa da cidade e tudo, mas não era. Era um culto do pastor Valdemiro Santiago, um homem do chapelão aí, da televisão. Então, não vi ele, quer dizer, não conversei com ele, estava no altar pregando, mas um dos ministros da palavra ali embaixo, um dos colaboradores dele, falou para mim: pegue tudo que você tem, vá para sua casa, que Deus tem um projeto na sua vida. Pô, eu, completamente drogado, completamente jogado, improvável, porque eu saí de casa, saí brigando com todo mundo, deixei Piracicaba para nunca mais voltar. Mas o Espírito Santo falou na minha vida, falou: pega tudo que você tem e volta para sua casa. E eu voltei para minha casa lá em São Vicente. Essa casa aí, eu passei os piores momentos da minha vida. Passei um momento de quase morte, passei um momento de muita vergonha, mas como a palavra de Deus diz, aonde você foi envergonhado, Deus te dá a dupla honra. Nós conseguimos comprar a casa. Essa casa que a gente tem, que a gente fala, era a casa que realmente que eu só pude usar a garagem.
Então, morando de favor, eu voltei para Cristo, a gente conseguiu comprar essa casa. Eu tive a notícia na nossa sala que a gente ia ser avô, né? Pela primeira vez. E vai falar de neto, começa a complicar um pouquinho, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Mas Jesus Cristo me encontrou, eu encontrei com ele. Na verdade, Carol, ninguém escapa do olhar do Senhor, ninguém. Nós, quando a gente escolhe sair dos caminhos do Senhor, eu tenho uma história como se é um peixe fisgado. Ele pode não vir diretamente para o barco, mas ele vai puxar a linha e o pescador puxa de volta. Quando chegou bem perto, tomou um fôlego, ele vai embora de novo, mas ele está enrolado no anzol. E esse anzol foi o que me libertou disso. A partir do momento que eu aceitei Jesus, naquelas condições que eu estava lá, completamente morto espiritualmente, eu aceitei Jesus. Desde aquele momento, Carol, eu nunca mais tive uma recaída. Mas todos os dias eu tenho que lutar contra isso. Por quê? Uma vez adicto, uma vez usuário desse tipo de droga, o seu organismo ele entende que você é uma pessoa, já foi uma pessoa usuária. Mas, como eu disse, eu não tenho dependência nenhuma, eu não tenho sequela nenhuma, e eu estou aqui hoje disposto, quer dizer, curado, disposto para curar alguém. Já aconteceu um milhão de fatos nas nossas vidas, onde a gente conseguiu trazer pessoas que estavam na mesma situação nossa. Sim. E hoje é ministro da palavra. Hoje é louva, hoje está no convívio nosso. Sim, pessoas que realmente estavam no fundo do poço, né? E hoje a gente vê lá junto com a gente, adorando o Senhor, sabe? Então, assim, é muito gratificante a gente conseguir entender, Carol, esse lado do Senhor, né? Como que Ele é maravilhoso. Nós somos um milagre, nós estamos aqui realmente, nós somos um milagre, porque como ele falou, né, o pastor Leandro, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, onde ele não precisou de clínica, foi algo assim que realmente ele abriu o coração dele para que ele pudesse entender quem realmente Jesus é, o que ele representa para cada um de nós. E ele é tremendo. Quando a gente abre o nosso coração para ele fazer morada, ele faz algo surreal para que a gente possa ajudar, né? Transparecer esse amor, ajudar o próximo, que é por isso que a gente está aqui. Ele selecionou, né, os discípulos para andar com ele. Ele poderia fazer tudo sozinho? Sim, ele era Deus, dono de tudo, né? Mas ele selecionou, porque nós estamos aqui para estender a mão, ajudar um ou outro. Então eu vejo bem esse lado, assim, que realmente Jesus, ele é maravilhoso. Como o pastor Leandro falou, a dupla honra, né? É o que ele está vivendo, porque também, depois que ele teve esse encontro, depois de um tempo que ele foi tratado lá mesmo em São Vicente, né, que ele começou a ir para uma igreja junto com um sobrinho, começou a frequentar uma igreja. Quando ele veio para Piracicaba, ele veio já transformado, ele já veio diferente, sem vícios, e foi que a gente teve um reencontro. Foi no dia 15... Foi no dia 15 de novembro, tá chegando aí dia 15 de novembro, é uma data que eu nunca vou esquecer, é um feriado. E eu estava lavando a garagem da minha casa e meus filhos estavam no quarto, pintando o quarto, e de repente eu escutei uma voz, eu estava secando a garagem, assim, o portão estava aberto, né? Escutei uma voz, Garcia, Garcia. Eu falei, ai meu Deus, deu até um gelo no meu coração, porque eu falei, meu Deus, será que tem alguém procurando, né? O Leandro, será que ficou devendo alguma coisa, né? Porque poderia ter acontecido muitas coisas, mas graças a Deus ele sempre teve, né, o dinheiro, sempre comprou, pagou e nunca ficou devendo para nada em relação a isso, graças a Deus. E era ele chamando meus meninos. Quando eu olhei, mas na hora o Espírito Santo falou, e agora, Elisângela? A gente já fazia mais de 7 meses que não se via, não trocava nem celular, era só oração mesmo. Aí ele olhou, oi, Li, tudo bem? Como você tá? Falei, eu tô bem, eu não sabia nem o que falar. E o Senhor falava muito, né, no meu ouvido. Aí ele falou assim, olha, Elisângela, você me perdoa? Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. Aí eu falei, claro que eu perdoo. Nossa, tô com muita saudade dos meninos, tal. Me deu um abraço ali. Eu falei, os meninos estão lá no fundo. Eu não vi a reação dos meus filhos com ele. Por quê? Porque eu fiquei na garagem orando. Aquilo para mim foi algo assim que eu não sabia o que fazer.
Aí eu falei, Senhor, o que que eu faço? O Senhor foi me orientando. Você vai fazer assim, termina aqui, vai lá no quarto. Nisso ele chegou no quarto, foi conversando com os meninos, foi abraçando. Quando eu já fui pro quarto, ele já estava ajudando a pintar a parede, porque ele é muito assim, né? Vai na igreja, tem alguém pintando, ele já vai pintando. Ele é assim, ativo, né? Aí, isso era um feriado, né? Dia 15 de novembro. Eu sei que daí ele ficou em casa. Falou, minto. Foi para sua mãe, dormiu na mãe dele, que a mãe dele tem uma outra casa aqui. Aí ele falou assim, posso ir almoçar com as crianças amanhã? Eu falei, fique à vontade. Aí os meninos olhou para mim e fez assim. Aí o Espírito Santo falou, viu, convida ele para vir almoçar aqui. Aí eu falei, então venha almoçar aqui, porque os meninos querem almoçar aqui, eu deixo o almoço pronto. Era 7 horas da manhã, ele estava em casa. Aí, para o almoço? 7 horas da manhã para o almoço. Aí toma café da manhã, Rapaz. né? Enfim, gente, aí foi um feriado, depois acho que foi um sábado, daí no domingo, quando chegou no domingo, eu falei, olha, Leandro, a gente vai pro culto, e se você quiser, tem roupa. Ele não tinha roupa, nada, tem roupa dos meninos, você pode escolher. Aí nós fomos pro culto, daquele domingo, nunca mais o Leandro saiu da presença do Senhor. E nesse tempo, daí ele foi estudar para ser pastor. Ele não é assim, pastor, mas como que, né? Para vocês entenderem também. Porque muitas das vezes, Carol, a pessoa não entende, né? Ela acha que, tipo assim, a pessoa tá lá toda jogada no mundo, né? Mas ele estudou para isso, ele fez a faculdade junto com meu filho. Eles fizeram 4 anos, né? Para poder se tornar um pastor, mas já tem um chamado também, né? Que nem eu não sou pastor, eu sou esposa do pastor. Às vezes a pessoa me chama de pastor, amém, eu recebo, sou carinhosa de receber, né? Nunca vou falar assim, não me chama de pastora. Mas ele sim é pastor, ele estudou para isso. Eu ainda não estudei, viu? Ainda vou chegar nesse processo. Deus tem outras coisas para minha vida. Mas foi assim, muito maravilhoso a transformação que Deus fez na vida do Leandro, na minha vida, e vale muito a pena você lutar por alguém que, talvez um filho, né, que esteja aí perdido no mundo das drogas, na bebida, né, num vício de jogo também, porque hoje, tudo que você faz demais também se torna um vício, né? Então a gente tem que vigiar muito, 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 muito. Às vezes a pessoa pergunta para mim, Elisângela, você não toma nem um cálicezinho de vinho? Eu falei, não tomo. Desde quando eu tive aquele posicionamento, eu nunca mais bebi. Nem o sagu com vinho. Se você fizer um sagu com vinho, mas já quebrou a bebida, tudo. Eu não como. É pecado? Não. É porque não me convém mais. Isso não faz mais parte da minha vida. Então, como o pastor Leandro falou, né? Uma ex-alcoólatra, né? Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei aonde ele me colocou, e nem um sagu com vinho eu não vou dar brecha, porque eu gostava muito, muito mesmo do vinho, gostava muito, muito, tudo quanto é tipo de bebida, porque no começo eu não gostava de nada, tudo era ruim, tudo era amargo, mas o vício ele foi até que bebia pinga pura, né? Então era algo assim muito, muito triste, né? Muito triste, mas muito maravilhoso hoje de poder falar que o Senhor me restaurou, que o Senhor restaurou a minha casa, os meus filhos, né? Que são homens hoje, homens de Deus também, porque depois de tudo isso que passou, Carol, dentro da minha casa, com meu filho mais novo, ele virou ateu por quase 7 anos. Então foi uma outra luta que eu também consegui entender o propósito, que eu não poderia desistir do meu filho, que eu tinha que continuar, tanto eu quanto ele, firmes no propósito e mostrando o nosso testemunho. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, faz 5 anos que ele é convertido, né? Casado há 1 ano e meio e vai ser papai do Emanuel. Então a gente está muito feliz porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Puxa vida. Aí, deixou eu sem palavras. E olha que eu sou falador, hein? Perguntei para ela como foi a volta e para você quando você voltou para casa. Na realidade eu já tinha me convertido. Lá eu decidi que eu seria de Jesus Cristo daquele momento até o final da minha vida. Só que eu não tinha provado nada para ninguém ainda. Não
ter provado para ela, para meus filhos, que era um homem convertido. Dentro do meu íntimo, cara, eu era um homem, assim como eu sou hoje, eu busco o Senhor 24 horas na minha vida, eu gosto disso. Mas quando eu vi essa mulher lavando a garagem lá, eu falei, meu Deus do céu, como que eu faço para chegar? E eu fiz um combinado com o Espírito Santo, ó, veja só, o cara saiu daqui quebrado fazendo combinado com o Espírito Santo. Eu falei, Deus, se eu chegar lá em Piracicaba, meus filhos não me receberem de uma forma agressiva, eu mesmo recuperado já, minha esposa me aceitar, não como esposo, mas me aceitar lá, sem agressões também, eu faço tal coisa para o Senhor, porque nunca mais tocar em droga. Eu já não tocava mesmo. Cheguei lá e Deus cumpriu comigo o que Ele prometeu para mim lá. Ele falou, eu restauro a sua vida, restauro a sua casa e você vai cumprir o que você fez comigo. É a promessa. Então, daquele dia que eu aceitei Jesus Cristo naquela praça em Santos, eu nunca mais tive recaída nenhuma, nunca mais usei química nenhuma, nunca mais tive vício nenhum de bebida nem nada. O que acontece, a Elisângela tocou um negócio muito sério. Quando você já foi condenado a alguma coisa, qualquer coisa vira gatilho para que você lembre daquilo. E tudo que aconteceu na nossa vida, a gente procura se distanciar. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, o que não convém para a gente deixa quieto. Eu ouvi um sábio contemporâneo, agora esses meninos da internet, ele dizendo assim, eu encontrei o meu eu, sabe, porque eu aprendi a sair fora. Se eu estou num ambiente que não me satisfaz, que não me dá prazer, simplesmente eu falou, tá, pega a minha namoradinha e saio fora, sem problema nenhum. Eu não tenho problema de alguém falar para mim, que cara chato, foi embora do ambiente. Não, pego e vou embora, porque eu sei que o Espírito que habita em mim, a gente não pode rifar, Carol, o que Deus colocou em nossas vidas. Deus colocou tudo que Ele tinha em nós, que foi o Filho dele. Então, Ele colocou Jesus em mim, eu tenho que honrar isso até o final. Então, desde aquele dia que eu resolvi que eu seria um homem liberto, até hoje eu estou seguindo o mesmo caminho. Claro que a Elisângela falou que eu fui crescendo teologicamente, mas isso aí, de todos os títulos que eu tenho, não são muitos também não, mas vamos lá. De todos os títulos que eu tenho, o melhor a ser chamado é servo de Deus. Eu estou ali 24 horas. Não. 24 horas eu procuro ser melhor do que eu fui ontem. Não quero ser melhor que você, não quero ser melhor que a Elisângela, mas mesmo. Eu quero ser melhor que eu. Então, essa é a minha luta. Eu passei por muito tempo aprisionado e hoje, Carol, eu posso dizer, tanto eu quanto a Elisângela somos curados para poder curar alguém também. Amém. E o tempo, né, quando ele voltou. E assim, quando daí ele voltou, né, que daí a gente viu que ele não ia mais embora, ele já estava com emprego lá em São Vicente e tudo, e nós aqui, né, eu e meus filhos aqui, precisava da mão de obra dele, né, mas a gente não falou nada. Daí quando foi na segunda, ele já foi trabalhar com a gente, e aí foi um processo, né, do amor retornar, né, o amor entre marido e mulher. Então aí ficamos orando, ele ficou no quarto do meu filho e eu, né, no meu quarto, e a gente acho que orou aí por uns 7 meses. Muito esquisito até que isso, o Senhor nos nós éramos uma família, mas era uma família só. A gente não teve contato de marido e mulher, não teve intimidade nenhuma. Eu entendi esse processo porque dentro desses 7 meses de estar junto, mas não tem intimidade nenhuma com marido e mulher, sim, nós nos conhecemos de outra forma. De outra forma. Porque hoje em dia, o ato sexual, que na verdade entre casados é o mais comum do mundo, mas se tornou 90% do que o casal é. E a gente viu que não era. Eu não dependo dela só pelo ato sexual. Eu dependo dela hoje, e ela depende de mim, até de dar a mão e sair andando. Sair andando, trocando uma ideia. É o amor, é o carinho, a fidelidade, o dia a dia, né? Sabe assim, o diálogo é muito importante. Exatamente. Nossa, é o amor mesmo. É a primeira vez que
que eu ouço um testemunho de onde o casal passou, assim, juntos. Exatamente. Porque você não foi para as drogas, a cocaína e o crack, mas você entrou no álcool. Muitas das vezes a gente vê a Fulano mulher foi e o outro ficou, a mulher ficou, o homem foi, a mulher. E então, eu me emocionei, até cheguei, me emocionei muito com o testemunho. Gente, eles não tinham falado antes. Eles me pegaram de jeito De mesmo. surpresa hoje. De surpresa. Hoje foi surpresa. Eu ouvi falar muito, assim, alguém me falou, Por alto. entrevista o pastor Leandro, a Stephanie, porque é Elisângela, eu tô com a Stephanie na cabeça Eu vi ontem. E porque eles têm um testemunho, mas eu não sabia o qual. Um E dia assim, chegar. e aí vocês me ensinaram muito aqui. Ai, que legal. E eu ia perguntar pra gente, assim, pra gente pro final. É muito triste, gente, quando eu tenho que encerrar, mas senão a gente fica aqui horas, porque falar de Jesus é maravilhoso, meu Deus, o que Jesus faz na nossa vida. Mas eu ia perguntar assim, como é que eu vou? Eu vou até tentar fazer a pergunta, pra ficar legal e claro. Muitas pessoas passam a vida bebendo e fumando, não indo para uma droga forte. Sim. E nem bebendo todos os dias, mas passa a vida aprisionado aquilo de uma forma que não leva ela para ela, né? Não é o fundo do poço. Você já foi ao extremo, você foi no extremo e vocês sabem o que é isso, né? E para essas pessoas que o que a gente falou no começo... Não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver. Eu tenho uma explicação básica para isso aí. Assim, não dá para gerar 2 tipos de água de uma fonte só. A pessoa, um dia me foi perguntado dentro de uma igreja, eu, como pastor, já foi me perguntado assim, pastor, eu posso vir na igreja fumando? Pô, aquilo me deu um choque, porque não se pergunta isso para um pastor. Mas eu falei, pode, você pode frequentar a igreja fumando. E aí o menino foi se aprofundando mais, ele falou assim, mas eu posso vir na igreja bebendo? Eu falei, pode vir na igreja bebendo. E ele foi se alegrando com aquilo que eu fui falando, e ele falou outros tipos de pecado também. Eu falei, não, você pode vir aqui até com outra mulher. Você pode vir aqui, não tem problema. Ele falou, mas o que eu não posso dentro de uma igreja? Eu falei para ele, você não pode exigir de quando a trombeta tocar, o seu nome ser cantado para você ir para o céu. Então você vai viver uma vida inteira se enganando, só que para chegar no reino mesmo, você tem que estar separado. Você tem que ser santo como ele é santo. E para ser santo, você não precisa ter asa nas costas. Você precisa ser separado do mundo. Então é assim, como eu disse, não dá para você servir a 2 deuses. Escolhe um Senhor e vai. A palavra de Deus diz assim, se você está sujo, suje-se mais. Vai até o final mesmo. Se você está limpo, limpe-se mais. Então, nem nada de vício chega na gente mais, não chega mais na gente, porque a gente sabe que dentro de nós tem uma fonte de água viva. E essa fonte de água é Jesus Cristo. Eu posso, para a gente tentar terminar, porque está difícil terminar, eu vou falar algo para as pessoas que estão em casa. Agora, deixou de ser bate-papo. Agora é um conselho. Mulheres, que você esteja passando por isso. Eles já falou, mas eu vou reiterar. Marido, que você esteja passando por isso. Problemas em casa, problema com o filho, problema financeiro. Uma coisa que vocês têm que fazer é nunca deixar com que o amor acabe. O amor, ele tudo suporta, o amor é maravilhoso. A Elisângela, ela me resgatou. Eu falo que foi Jesus Cristo que me tirou de tudo aquilo, mas a Elisângela conseguiu me apoiar. Me apoiou. Fala sobre Exatamente. Me apoiou no momento que eu precisava. Existe uma passagem na Bíblia, que são 2 personagens conhecidíssimos, que é Pedro e João, que ele encontra um mendigo, um pedinte, no templo da Porta Formosa. Chegou um momento que eles vinham vindo, e o mendigo viu eles. Falou, opa, um crente, vou pedir uma esmola, e eles vão me dar. Só que chegou bem perto de Pedro e João, e ele pediu uma esmola, que é o que ele estava precisando naquele dia, naquela hora. E Pedro olhou para ele e falou assim, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe, Carol, o que aconteceu no exato momento que ele falou, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda? Nada. O cara ainda continuou mendigo, o cara ainda continuou paralítico ali. Só que, num gesto de Pedro, estendendo a mão para aquele homem, cheio do Espírito Santo, é lógico, estendendo a mão, levantou aquele homem, e aquele homem entrou no templo glorificando a Deus. Eu vejo isso aí na minha vida. Se a Elisângela me desse a esmola que eu estava esperando, eu continuaria naquela vida. Mas ela deu muito mais do que ela tinha. Ela estendeu a mão. E quando você estende a mão para uma pessoa, o Espírito Santo vai te levantar. E eu estou aqui, meio emocionadinho, mas eu estou aqui para falar do que eu sou hoje. O que eu sou hoje é 70% ela e 30% eu. Eu falo que eu li a Bíblia já de capa a capa e não para me vangloriar, porque eu não tinha necessidade disso. E eu encontrei muitos erros nessa leitura, muitos erros. Carol, eu vou falar, todos eles estavam em mim. A Bíblia é plena, é retinha. Não tem erro, a Bíblia não se contradiz, e ela diz lá, se você conseguir resgatar alguém que está embaixo, está caído, Jesus Cristo um dia falou para um cara assim, o que você fizer aos meus pequenininhos, você está fazendo para mim. Então, se você encontrar alguém numa situação de rua, encontrar alguém numa situação de dependência química, você realmente não vai ter a cura ali, mas você pode apresentar a cura, que é esse Jesus que a gente tem falado aqui, e fala, se emociona, depois respira de novo, e Jesus Cristo, ele tem que ser emocionante quando a gente fala, porque quando a Bíblia cita que ele é o nome acima de todos os nomes, isso tem que sair, sair por algum canto, e para a gente é nos olhos. Quando a gente fala de Jesus, a gente chora porque chega no limite. Chora um pouquinho, desvazia, põe mais um pouquinho dele e a gente vai indo. Foi um prazer falar com você, viu, Carol? Ai, nem fale. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Por você abrir a porta da sua casa para a gente poder estar aqui. Muito obrigado por esse carinho, viu? E eu creio que grandes vidas vão ser alcançadas através da nossa história, que realmente foi real, é real, e hoje a gente pode exalar a glória de Deus, porque nós vivemos esse amor de Cristo, e falo para vocês, vale muito a pena. Estendam as mãos para aquele que precisa. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, a gente acha que não, esse filho que fica trancado dentro do quarto, não, ajude, faça de tudo para você ajudar, porque como o pastor Leandro falou num tempo, né? Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, assim, hoje a gente vive esse amor de Cristo e eu não troco esse amor por nada nesse mundo, por dinheiro nenhum, Não troco. E ele é maravilhoso, é perfeito, é o ar que eu respiro. Jesus é tudo para mim. Amém. Ai, gente, ó. Foi legal mesmo. Foi falar. forte. Muito obrigada. Jesus, eu não tenho nem o que falar para você, Senhor, o que você faz na minha vida, quem você tem colocado na minha vida. Eu abro as portas para pessoas maravilhosas hoje. Já abri porta para tantas pessoas que para falar de coisas tão, né? E hoje eu abro para falar de Jesus. Então, para mim é um prazer receber vocês. Que bom. Você também que ficou conosco, se quiser mandar uma oração, um pedido de oração, estaremos aqui. Com certeza. Se você estiver passando por alguma situação, de repente não é droga, mas é outro tipo, vícios em jogos, igual você falou. Ou uma pessoa que não perdoa também, né? É vício. É um vício, tudo que for demais, né? O que você falou. Exatamente. Conte conosco para ajudar você em oração. Amém. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Oi.